Salve família aqui do canal Palpites Esportes. Galera, para este sábado, dia 2 de janeiro de 2021, selecionei 10 jogos para estar passando para vocês. Também selecionei um bilhete pronto e também algumas possíveis zebras. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreva. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim que ele for postado. E sem muita enrolação, vamos partir com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa pelo campeonato alemão, o confronto entre Bielefeld contra Mönchengladbach. E nesse confronto, galera, o time do Mönchengladbach, mesmo jogando fora de casa e mesmo oscilando bastante, né, como vocês observam, ele é o favorito do confronto, galera, porque o time do Bielefeld é muito inferior tecnicamente, né, um time que não tá nada bem no campeonato, na classificação é apenas o 16º colocado, né, como vocês observam. Já o time do Mönchengladbach está ocupando a 8ª posição, precisando urgentemente dessa vitória para encostar no G6, né? Como vocês observam aí. E por conta disso, a gente vai de melhor opção aqui o que? Mönchengladbach para vencer fora, pagando 1,53. Opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5, pagando ali 1,72. Beleza? Pulamos agora para a Espanha. La Liga, jogo entre Villarreal contra Levante. O time do Villarreal, que nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e apenas 1 derrota. O time do Levante, que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. Na classificação, o momento do Villarreal é bem melhor, é o 5º colocado. Já o time do Levante vem ocupando apenas a 11ª colocação, né, como vocês observam. Nesse confronto, galera, mesmo o time do Villarreal tendo esses desfalques importantíssimos, né? Tem o desfalque do Paco Alcácer, que não irá jogar por lesão muscular. Tem o desfalque também do Iborra, né? E também do Alberto Moreno. Eu acredito que mesmo tendo esses desfalques, o time do Villarreal consiga vencer o time do Levante, né? O time do Villarreal é bem superior tecnicamente. Então, a gente vai de melhor opção aqui o que? Villarreal para vencer casa pagando 1,60. Se por um acaso você tiver com medo de um resultado negativo, você deixa esse jogo de fora, beleza? Pulamos agora para Real Madrid contra Celta de Vigo. Confronto, galera, entre duas equipes que estão em bons momentos, né? O time do Real Madrid, que nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 empate. E o time do Celta de Vigo da mesma forma, né? Com 4 vitórias e apenas 1 empate nos seus últimos 5 jogos. Só que na classificação, o momento do Real Madrid é bem melhor, é o 2º colocado. Já o time do Celta de Vigo vem ocupando apenas a 8ª colocação. É um pouco arriscado, galera, porque o time do Celta de Vigo também tá jogando bem, né? Só que eu acredito muito na vitória do time do Real Madrid, galera. Porque o time do Real Madrid tem ali Benzema, né, que tá jogando demais. Tem também ali Toni Kroos, Casemiro. Tem Marcelo, né, que tá de volta ao time. Tem ali também Luka Modric, muito bom jogador. E o time do Celta de Vigo, apesar de estar jogando super bem também, só tem 2 bons jogadores se destacando por lá, né? Que é o Nolito e o Iago Aspas. Eu acredito que o time do Real Madrid vence o confronto, beleza? Então eu vou de melhor opção aqui, o que? Real Madrid para vencer jogando casa, pagando 1,50. Se por um acaso você tiver com medo de um resultado negativo, você pode optar por jogo de ambas equipes marca, pagando ali 1,66, beleza? Pulamos agora para a Inglaterra, Premier League, jogo entre West Brom contra Arsenal. O time do Arsenal, que mesmo jogando fora de casa, é o favorito do confronto, galera. Porque vai pegar esse time do West Brom, que não tá nada bem no campeonato, né? Tá jogando muito mal. Os últimos 5 jogos dele com 3 derrotas e 2 empates, né? Já o time do Arsenal, que nos últimos 5 jogos vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias consecutivas. Na classificação, o time do Arsenal vem ocupando a 13ª posição e o time do West Brom está ocupando ali a vice-lanterna do campeonato, né? Um time que não tá nada bem mesmo. E por conta disso, a gente vai de melhor opção, Arsenal para vencer fora, pagando ali 1,60. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5, pagando ali 1,90, né? Pagando super bem, beleza? Pulamos agora para Chile, primeira divisão, jogo entre União La Calera contra Santiago Wanderers. Nesse confronto, galera, eu vou investir na equipe da União La Calera, porque eu observei que esse time do Santiago Wanderers jogando fora de casa é um péssimo visitante, né? Os últimos 5 jogos dele fora, com 3 empates e 2 derrotas. Já o time do União La Calera, apesar de vir oscilando bastante, como vocês observam,
Porém, jogando lá no seu estádio, é uma equipe que tem feito boas partidas, né? Os últimos 5 jogos da equipe da União La Calera jogando lá no seu estádio, ele conseguiu 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota, né? Vale lembrar também que o time da União La Calera na classificação tá ocupando a segunda posição, né? Tá super bem no campeonato. O time do Santiago Wanderers é apenas o 10º colocado e por conta disso a gente vai de melhor opção União La Calera para vencer casa pagando 1,66. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca pagando ali 1,80. Beleza? Pulamos agora para Chipre, primeira divisão, jogo entre Apoel contra Paraline. O time do Apoel que mesmo oscilando bastante, como vocês observam, ele é o favorito do confronto, galera. Porque vai pegar esse time do Paraline, que de fato é muito inferior tecnicamente, né? E tá numa fase muito pior, como vocês observam. E por conta disso, a gente vai de melhor opção aqui, o que? Apoel para vencer jogando casa, pagando ali 1,44. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2 gols e meio, que nesse exato momento tá pagando ali 1,95, beleza? Pulamos agora para campeonato escocês, lá da primeira divisão, jogo entre Aberdeen contra Dundee United. O time do Aberdeen que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. O time do Dundee United que nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na classificação, o time do Aberdeen vem ocupando a 3ª posição e o time do Dundee United vem ocupando a 5ª posição. E nesse confronto eu vou investir na equipe do Aberdeen, galera, porque esse time do Dundee United até tá bem na classificação do campeonato, né? Porém, jogando fora de casa é um péssimo visitante. Os últimos 5 jogos dele fora com 3 empates e 2 derrotas, né? Já o time do Aberdeen jogando em casa tem um bom retrospecto. Os últimos 5 jogos dele em casa com 4 vitórias e apenas um empate, né? E por conta disso, a gente vai de melhor opção aqui, o que? Aberdeen para vencer casa pagando 1,61. A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca, pagando ali super bem, pagando 2. Beleza? Pulamos agora para a 4ª divisão do campeonato inglês, o jogo entre Newport contra Southend. Nesse confronto eu vou investir na equipe do Newport, galera, porque eu observei que esse time do Southend jogando fora de casa é um péssimo visitante, né? Os últimos 5 jogos dele fora, com 2 empates e 2 derrotas, apenas uma vitória. Já o time do Newport, jogando em casa, é um time muito forte. Os últimos 5 jogos dele em casa com 1 empate, 3 vitórias, apenas uma derrota, né? Na classificação, o momento do Newport é bem melhor, vem liderando o campeonato, né, com 38 pontos, como vocês observam. Já o time do Southend é a pior equipe do campeonato, tá ali na última colocação, né, e por conta disso, a gente vai de melhor opção Newport para vencer casa pagando 0,50. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5, que nesse exato momento tá pagando 1,85, beleza? Pulamos agora para Portugal, Primeira Liga, jogo entre Sporting contra Braga. Jogo aqui que promete ser bem movimentado em gols, galera, porque são duas equipes que estão em bons momentos, né? O time do Sporting nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e apenas um empate. E o time do Braga que nos últimos 5 jogos vem de 5 vitórias consecutivas, né? Estão aí jogando super bem essas duas equipes e na classificação é briga direta na parte de cima da tabela. O time do Sporting vem ocupando a 1ª posição e o time do Braga vem ocupando a 4ª colocação. E nesse confronto eu acredito muito que seja um jogo para gols, né? Então vou de melhor opção, jogo de ambas equipes marca pagando ali 1,61. A opção mais arriscada vai ser handicap 0 a favor da equipe do Sporting, que nesse exato momento tá pagando ali 1,50. Beleza? E para finalizar, lá na Turquia, Superliga, jogo entre Galatasaray contra Antalyaspor. Aqui é um confronto que a gente não tem muito o que falar não, né, galera? O time do Antalyaspor, além de ser muito inferior tecnicamente, jogando fora de casa, é uma equipe muito ruim, né? Os últimos 5 jogos da equipe do Antalyaspor jogando fora, ele tem 3 empates e 2 derrotas, ou seja, é um péssimo visitante. Já o time do Galatasaray jogando em casa é muito forte. Os últimos 5 jogos dele em casa com 4 vitórias e apenas um empate, né? Na classificação, o time do Galatasaray vem ocupando a 1ª posição e o time do Antalyaspor vem ocupando apenas a 15ª posição. E por conta disso, a gente vai de melhor opção, Galatasaray para vencer casa pagando 0,40. A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5, que nesse exato momento tá pagando 1,61.
beleza? Então é isso, galera. Os palpites foram esses e vamos agora com as possíveis zebra, beleza? Vamos agora com as possíveis zebra, galera, que eu selecionei para vocês. A primeira lá na Inglaterra Premier League, o time do Leeds United para surpreender o time do Tottenham, pagando 4,33, beleza? Próxima zebra, lá na segunda divisão do Campeonato Espanhol, o time do Alcorcón para surpreender o time do Raio Vallecano, pagando 5,75, beleza? Próxima zebra, lá na Inglaterra, segunda divisão, o time do Wycombe para surpreender o time do Middlesbrough, pagando 4,20, beleza? Última zebra, lá na terceira divisão do campeonato inglês, o time do Northampton para surpreender o time do Sunderland, pagando 5,25, beleza? Um aviso muito importante, galera, não vão investir alto nessas zebras, que o índice de acerto é muito baixo, beleza? Então é isso, galera, as zebras foram essas e vamos agora com o bilhete pronto, beleza? Vamos agora com o bilhete pronto, galera, que eu selecionei para vocês uma dupla, né, para este sábado. Dupla que tem o time do Arsenal para vencer fora pagando 1,59 e o time do Real Madrid para vencer jogando casa pagando 1,55, beleza? Uma ótima dupla para você fazer aí o seu investimento com o seu valor desejado, beleza? Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative aí também o sininho das notificações e se você gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, e fui!